A Oncológica do Brasil está preparada para atender todos os pacientes oncológicos. Seguimos todas as recomendações necessárias e continuamos aqui por vocês. O câncer não espera, não interrompa o seu tratamento. Juntos, vamos vencer. Contamos com equipamentos modernos e equipe capacitada. A sua vida é mais importante. Marque sua consulta e continue seu tratamento oncológico. Ligue 3223-5800. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Estela, sou cirurgia plástica e hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre reconstrução de mama, certo? Antes de falar do tratamento propriamente dito, vamos dar uma pincelada na epidemiologia. A mama é o local
de maior incidência de câncer na mulher. Nós temos 29,7% dos casos de câncer localizados na mama. Em segundo lugar vem o colo e o reto, em terceiro o colo de útero e depois em quarto o câncer de pulmão. Isso são dados do INCA. Segundo o INCA também, é o local onde temos o maior número de óbitos por câncer. Então, também o câncer de mama nos dá 16,4% de óbitos relacionados ao câncer. Números altos, o que nos faz focar muito em prevenção e diagnóstico precoce. Se formos por região, vemos que a região sul e sudeste concentram as maiores taxas de mortalidade. Nós temos até 19,3% na região sul e até 18,5% na região sudeste. Depois centro-oeste, depois nordeste e norte, tá? Nesta ordem. O diagnóstico se dá pelo exame clínico e pelos exames complementares. O exame clínico vem inicialmente do autoexame, que a própria paciente faz a palpação da sua mama, depois o exame clínico realizado pelo médico e em seguida os exames complementares, que entra a mamografia, o ultrassom e a ressonância. Tá? A mamografia, quando a gente tem mamas muito densas e ela também serve para orientar uma biópsia. A ressonância, quando nós precisamos fazer uma triagem em pacientes de alto risco ou segmento de metástases, ou pacientes às vezes que têm prótese de mama e que prefiram fazer uma ressonância. Não que seja impossível fazer uma mamografia, é possível sim, mesmo em pacientes com prótese. O INCA nos recomenda um rastreio anual com mamografia em mulheres a partir dos 50 anos de idade. Então, abaixo disso, ele não recomenda rastreamento com exame de imagem, com mamografia, apenas o autoexame, ou o exame físico com o médico. Quando a gente realiza ou a mamografia ou ultrassonografia, o que nos leva a fazer uma biópsia ou a suspeitar de uma lesão maligna vem pelo índice de BIRADS. Tá? O índice de BIRADS, como que a gente interpreta ele? Um BIRADS 0 quer dizer que está inconclusivo. Eu não consigo tirar uma conclusão a partir dos dados que eu vi no meu ultrassom. Então, eu preciso de outro exame para complementar este meu exame inicial. Um BIRADS 1 é um exame normal, negativo para suspeita, não tem nenhuma lesão, nem benigna, nem maligna. Então, eu faço somente um novo exame de rotina dentro de um ano. BIRADS 2 tem um achado, porém é um achado benigno, então também me exclui a possibilidade de câncer e eu só faço um novo exame em um ano. Já o BIRADS 3 é um achado que provavelmente é benigno. Tá? Não tem sinais ou indícios de que seja maligno, porém eu não consigo dar certeza que esse meu achado ele é benigno. Então eu encurto o intervalo entre um novo exame e faço um exame de rastreio, né, de rotina de novo, em 6 meses. O BIRADS 4, aí sim eu tenho um achado que é suspeito, uma lesão suspeita de malignidade, e é altamente recomendado que seja feita uma biópsia, tá? Nós temos entre 3, 4 até 90% de chance de ser maligno, então nós temos um intervalo muito grande para correr o risco. Então se faz uma biópsia, aqui na foto do lado direito mostra uma biópsia guiada por ultrassom. O BIRADS 5 é uma lesão que é muito suspeita de ser maligna, ela é altamente suspeita, então todos os pacientes vão ser submetidos à biópsia. E o BIRADS 6 é quando eu já tenho uma comprovação, eu já tenho uma patologia que me comprovou que eu tenho câncer de mama mesmo. Depois eu preciso seguir para avaliação linfonodal também, preciso saber se o meu linfonodo sentinela ele é positivo para célula maligna ou não. Quando estamos falando de mama, a drenagem da mama ela vai para a região axilar, então a gente faz uma avaliação do linfonodo sentinela da axila. Se esse linfonodo estiver positivo, nós temos uma chance altíssima de ter todos os outros linfonodos acometidos, então se faz a ressecção linfonodal, a linfadenectomia axilar. Vindo esse linfonodo negativo,
mais de 93% de chance de que todos os outros sejam negativos também, então não se procede ao esvaziamento, tá? Somente o acompanhamento do status. E quando falamos de tratamento do câncer propriamente dito, temos algumas opções. A cirurgia conservadora da mama, que hoje em dia vem sendo bastante difundida e bastante utilizada, e a mastectomia total. Dentro de uma terapia conservadora, a gente tem o termo oncoplástica, cirurgia oncoplástica. Tá? Então, ela foi introduzida já em 1993. São técnicas em que a gente faz a remoção do tumor de maneira a evitar deformidades estéticas da mama. Então, é uma terapia em conjunto, tá? Entre o cirurgião oncológico e o cirurgião plástico, de maneira que o restante da mama, o que vai ser mantido após a extirpação do tumor, seja favorável a uma nova remodelação da mama pelo cirurgião plástico. Tem que ter esse equilíbrio, tá? Tem que ter essa conversa entre o oncologista e o cirurgião plástico. Isso não é feito só por um ou só por outro, é feito em conjunto. Se eu tenho uma mama assim de tamanho grande ou uma paciente obesa, eu vejo pelo defeito que vai ficar. Então, se eu tiver um defeito pequeno, depois que eu tirei o tumor, menor de 15% do tamanho total da mama, eu consigo usar uma terapia conservadora da mama. Se eu tiver um defeito médio, entre 15% e 30%, eu consigo fazer um rearranjo, né, ou rodar um retalho local para dar um volume que falta, ou entrar dentro de uma mamoplastia redutora. E se eu tiver um defeito grande do parênquima, que eu vou retirar mais que 30% dessa mama, eu coloco ela dentro da minha área de ressecção de uma mamorredutora, ou eu preciso lançar mão dos meus retalhos, tá? Do retalho de grande dorsal ou do retalho de perfurante. E posso partir também para mastectomia, eu já não consigo conservar muito. Tipos de mastectomia parcial da mama. Pode ser uma tumorectomia, pode ser uma quadrantectomia ou segmentectomia. Sempre que eu fizer mastectomia parcial, em que eu retiro somente o tumor, somente o quadrante, ou o quadrante superior externo, ou o quadrante superior interno, né? Ou inferior, enfim, ou o segmento todo, eu preciso usar uma radiação adjuvante, tá? Eu faço radioterapia no pós-operatório. Na imagem à direita foi feita a ressecção do tumor, tá? E provavelmente vai ser usado algum retalho local para fazer o fechamento desse defeito. Vejam que é um defeito pequeno. Quando eu faço mastectomia total, ou seja, eu removo todo o tecido da mama, incluo o CAP, que é o complexo areolo-papilar, e uma elipse de pele que está adjacente ao CAP. Então, aqui, nesse pontilhado todo, me mostra o que eu ressecaria numa mastectomia total. Tá? A mastectomia radical, ela tem 3 tipos, né? Radical clássica, ou Halsted, em que a gente tira toda a mama, tira os peitorais, os músculos e faz o esvaziamento axilar. A partir dela, nós tivemos 2 evoluções. A técnica de Patey, que a gente tira a mama, tira o peitoral maior e faz o esvaziamento axilar. E a técnica de Madden, que a gente preserva o músculo peitoral, então retira somente a mama e faz esvaziamento axilar. Isso já não entra mais na terapia conservadora da mama, a gente já entra nas mastectomias. Este é um aspecto final de uma mastectomia total, tá? Em que se retirou, então, toda aquela área que estava pontilhada. Saiu toda uma elipse de pele, levou o CAP, né, a papila, e chegou até o músculo. Esta é uma mastectomia, porém é uma mastectomia conservadora de pele. Então, o que a gente faz nesse procedimento? A gente tenta retirar toda a glândula e tenta preservar o máximo possível de pele, tá? Então, a gente remove o parênquima mamário, remove o CAP, né, a placa areolo-papilar, por meio de uma incisão aqui em torno da areola,
e tenta preservar o máximo possível. Tá? Numa mastectomia conservadora do CAP, além disso, eu tento preservar o meu complexo areolo papilar. Ou seja, que eu fiz a ressecção de toda a glândula, mas tentei preservar a minha areola e a minha papila. E quando que eu indico uma mastectomia profilática, por exemplo? São pacientes que têm o BRCA1 ou BRCA2 positivo, a gente sabe que tendo esses genes a gente tem uma predisposição genética ao câncer de mama. É uma das indicações de mastectomia profilática. E outra indicação seria o câncer de mama unilateral, em que a paciente tem o desejo de realizar a profilaxia da mama contralateral. Tá? Se eu não tenho uma mutação do BRCA, a incidência esperada de câncer de mama por ano de vida é apenas de 0,7%. Então, e quando eu tenho uma mutação BRCA1 ou BRCA2, esse meu risco ele se eleva para em torno de 60% a 80% ao longo da vida. Então, e além disso, né, além do câncer de mama, ele também tem risco elevado para câncer de ovário, peritônio, para colo retal. Então, por isso que já entra como uma indicação. De 0,7 ele pula para quase 80% de chance ao longo da vida. Entramos na parte da reconstrução, tá? Que é o tema da nossa aula. Como que a gente vai reconstruir essa mama, então? Pode ser reconstruída no momento da ressecção, que seria a reconstrução imediata. Pode ser uma reconstrução imediata retardada, em que a gente aguarda umas 2 semanas depois da ressecção, ou seja, o oncologista faz a ressecção da mama e nós esperamos a confirmação dos status das margens. Por exemplo, margem negativa, ressecção ok, podemos reconstruir. Ou a reconstrução tardia, que é feita após uma radioterapia, por exemplo. Essa é um desafio, porque ela realmente é muito mais difícil. Podemos reconstruir com expansor e implante, com enxerto de gordura ou com retalhos locais, regionais ou microcirúrgicos. Vamos falar sobre a reconstrução com expansor e implante. Todos os tipos de pacientes podem ter indicação de expansor e implante, desde que não tenham sido irradiadas previamente. Então, o implante de silicone, que é um implante permanente, de tamanho médio e formato anatômico, ele pode ser usado para reconstruir quase todos os tipos de mamas. Então, é o implante que a gente mais utiliza na reconstrução de mama. Tá? E, claro, a gente tem que pensar que vai ter que simetrizar a mama contralateral. Então, isso já tem que fazer parte da nossa programação. Não que será realizado no mesmo momento, mas tem que já fazer parte da nossa programação cirúrgica. Tá? Quando que eu indico o uso de expansor e de implante? Tanto na reconstrução imediata, quanto na reconstrução tardia, tá? Após uma mastectomia radical modificada, em que a gente preserva, né, o músculo, o peitoral maior, e claro, desde que a gente tenha boas condições de revestimento cutâneo. Não adianta eu colocar uma prótese e um implante em que eu não tenha uma cobertura cutânea adequada. Vai destruir, né? Quando eu não posso fazer uma contraindicação absoluta, a mastectomia radical, e quando eu não tenho envelope cutâneo suficiente para cobrir o meu expansor ou a minha prótese. Contraindicação relativa: tabagismo, esclerodermia, por conta da elasticidade da pele, e radioterapia. Tá? A radioterapia ela entra como uma contraindicação relativa. O que a radioterapia faz? Ela deixa a pele mais fibrótica, mais endurecida. Então, é uma pele que se expande com mais dificuldade e dentro disso pode fazer extrusões da prótese ou do implante, pode lacerar a pele, pode abrir. Então é uma pele mais endurecida, falando a grosso modo.
Na imagem à direita, a gente já tem um expansor colocado. Então, esse expansor ele é colocado na loja, tanto se eu fizer no momento da ressecção quanto depois. Cobrimos ele, a gente fecha toda essa loja, essa pele. Estão vendo que está aqui embaixo, tem bastante pele sobrando, vai ser suturado aqui em cima. Este conector, ele entra aqui pelo subcutâneo e nós temos uma válvula que fica acoplada aqui na região lateral no subcutâneo. A cada semana nós vamos inflando um pouco desse expansor até ele chegar no seu volume máximo ou no volume que a gente deseja. Quando ele chegou, a gente aguarda algumas semanas e depois faz a troca, retira o expansor e coloca a prótese definitiva. Tá? Então, o paciente tem que estar ciente, é um procedimento que vai demandar de tempo, não é feito imediatamente, né? E também vai requerer dele vir várias vezes ao seu consultório, né, ao hospital, para fazer as infiltrações de solução salina. Um exemplo aqui, paciente com mastectomia bilateral, em que foi colocado o expansor, depois que a pele expandiu, foi trocado pela prótese definitiva. O que o expansor faz? Ele vai acomodando a pele vai se expandindo e vai se acomodando para depois poder receber a prótese. E isso é gradual. Se eu fosse colocar uma prótese imediatamente, a minha pele não suportaria. Então, eu preciso ir aumentando ela. E esse que é o trabalho do expansor, faz essa expansão gradual da pele para o momento que eu colocar a prótese, essa minha prótese ser recebida e ser acolhida pela minha mama, tá? Este daqui é um resultado final, depois que a prótese já está acomodada e que a areola já foi reconstruída, né? O complexo areopapilar já foi reconstruído. Este é o último passo da reconstrução, tá? O CAP, sempre que eu falar CAP, eu me refiro a complexo areopapilar, ele é o último passo da reconstrução. Uma ilustração do expansor. Então, aqui nós temos o expansor colocado abaixo da glândula e a válvula no subcutâneo lateral aqui do tórax. Aqui tem um conector. Quando eu instilo solução fisiológica aqui com a minha seringa aqui na minha válvula, ela vai mandar através desse conector e vai enchendo o meu expansor de soro. Em média, eu vou sentindo na pele quanto ela vai ficando mais branquinha, assim, mais rígida. Eu sei que por hoje eu já coloquei a solução que limite. Então, toda semana a gente vai colocando um pouquinho até que ela fica do tamanho adequado ou então chega no seu máximo. E à minha direita, nossa imagem aqui à direita, nós temos as fotos das próteses mamárias, tá? Que serão trocadas depois. Essa aqui é uma prótese anatômica, né? E vocês veem que ela assume um formato bem natural da mama. Veja, ela faz toda essa curvinha. A mama, ela tem uma descida reta até a sua papila, e essa forma natural da mama é uma descida reta e depois uma leve curva no polo inferior. Esta é uma prótese anatômica e é a prótese que a gente mais utiliza na reconstrução de mama. Outra opção é o enxerto de gordura. Tá? Então, também são várias sessões, a paciente também tem que estar ciente que não vai conseguir resolver isso em uma sessão. Vai se fazendo a lipoaspiração de algumas áreas, normalmente o abdômen, e dessa gordura que depois é filtrada ou centrifugada, nós enxertamos a mama até também a mama assumir o volume que a gente deseja. A nossa terceira opção é a reconstrução com retalhos. É uma também das mais utilizadas.
Nós temos retalhos locais, como por exemplo, o retalho faciocutâneo tóraco lateral. Lembre daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês? Nós tínhamos um defeito aqui no quadrante superior externo da mama direita. Aquele defeito pode ser coberto com um retalho local. O tóraco lateral é bastante utilizado, tá? A gente já pode usar ele na reconstrução imediata. Quando a gente tem uma quadrantectomia superolateral, porque aí está no quadrante superior externo aqui da mama, e como ele é tóraco lateral, então ele simplesmente é avançado ou rodado para a mama superior lateral. E eu posso usar ele em mamas de qualquer volume, tá? O defeito que eu vou retirar aqui é pequeno, vocês vão ver que ele é menos de 20%. Então eu consigo usar essas técnicas locais. Qual que é a vantagem? Se eu precisar abordar linfonodo sentinela, eu já consigo, já tenho aqui ele bem na mão para fazer a pesquisa de linfonodo. Eu vou transpor um tecido autólogo da paciente, que está excedente, normalmente essa lateral aqui é mais gordinha, e eu não preciso de músculo, tá? Não preciso de implante, não preciso de músculo. Eu simplesmente rodo um retalhinho local, cubro o meu defeito, tá? Então, quem faz a vascularização são as perfurantes das artérias intercostais, neste caso. Outro exemplo aqui do retalho faciocutâneo tóraco dorsal. Ele é mais viável para defeitos no quadrante superior ou na região média da mama, mais na parte lateral, né, na parte externa. Obviamente, eu não consigo cobrir aqui um defeito no quadrante inferior medial, aqui bem, um quadrante inferior direito da mama esquerda, por exemplo, porque ele é mais local. Então, tendo a localização do tumor, eu posso ou rodá-lo, ou transpor, da maneira que fica mais fácil no momento. E essa fica a cicatriz final. Como vocês podem ver, vai repor o voluminho que tirou e pronto, acabou. Outra opção é fazer essa mastopexia em asa de morcego. Quando eu tenho a minha lesão, ela está logo acima do meu CAP, meu complexo areolo-papilar. Então, eu resseco ele como se eu estivesse fazendo uma pexia do CAP mesmo. É mais ou menos chama em asa de morcego, porque ele tem essas duas aberturas laterais. E depois eu subo, eu dou pontos neste local aqui, até na minha areola. Ela se encaixa no local onde estaria o tumor e fica uma cicatriz final bem pouco perceptível também. Lembre, tudo isso são para tumores bem pequenos, onde você faz ou uma tumorectomia ou uma segmentectomia, uma quadrantectomia, tá bom? Quando eu tenho uma mastectomia, por exemplo, eu preciso usar retalhos maiores, né? Eu preciso de maior tecido para cobrir meu defeito. Um dos retalhos muito utilizados é o retalho músculo cutâneo transverso do reto abdominal. Tem a vantagem de ser um tecido autólogo, tem vantagem da cicatriz na área doadora, ela fica bem posicionada, é como se fosse uma abdominoplastia um pouco mais alta. Porém, pacientes com idade acima de 65 anos, ou com tabagismo crônico, ou obesas, com diabetes ou hipertensão sistêmica não controlada, são pacientes de risco para esse tipo de cirurgia, tá? Pacientes que fizeram radioterapia prévia ou que têm cicatrizes abdominais. Se eu tiver uma cicatriz abdominal, tem que ter muito cuidado onde está localizada. Pensando que a vascularização do meu TRAN vai vir da epigástrica superior. Então, se eu tiver uma incisão que talvez tenha feito uma transecção da minha artéria epigástrica superior, eu não posso elevar um retalho, pois eu não vou ter circulação suficiente. Pacientes muito magras também não podem fazer. Por quê? Pacientes magrinhas não têm tecido para levar, então também não tem indicação de fazer o TRAN. E ele pode ser feito mono ou bipediculado. O que quer dizer? Monopediculado é a nossa primeira opção. Ele é mais rápido, tem menor morbidade da área doadora, claro,
e ele tem maior facilidade de modelação do retalho. O bipediculado faz uma cicatriz mediana no abdômen inferior, né? Faz uma cicatriz maior. E a gente costuma usar o bipediculado quando o meu paciente ele tem maior risco de necrose. Então, é um paciente fumante, pensa em fazer bipediculado. Um paciente diabético, hipertenso, se eu vou querer manter no TRAM, em vez de monopediculado, eu uso o bipediculado. Ele também nos dá maior volume, né? Quando a gente precisa, tem uma mama contralateral muito grande, ou precisa de bastante volume para cobrir esse defeito. Nessas imagens, a gente tem a confecção de um retalho transverso de reto abdominal. Nessa paciente, uma mastectomia à esquerda. Aqui, o desenho do fuso que vai ser levado para a mama. Nessa imagem central, nós já temos a confecção do retalho. Então, ele está aqui pediculado no reto superior, na epigástrica superior, tá? Que vem nutrindo através do músculo. Essa imagem à direita, ela nos mostra o defeito, a gente faz a ressecção dessa cicatriz da mastectomia, essa é uma reconstrução tardia, né? Não é uma reconstrução imediata, como vocês podem ver. Então, nós fizemos a ressecção de toda essa cicatriz prévia, para não ficar nenhuma área de fibrose de cicatriz anterior. E criamos um túnel da mama para o abdômen inferior, para que a gente possa subir esse retalho. Nessa imagem, na primeira imagem à esquerda, esse retalho já foi rodado. Então, o nosso músculo reto abdominal que vinha daqui já está rodado para a mama, através desse túnel subcutâneo e já está colocado no seu local do defeito. Estão vendo? Na imagem do meio já mostra ele aqui em cima. Nesta imagem eu só mostro para vocês que daqui está vindo o pedículo. Então, é a parte que a gente tem que manter íntegra, certo? Vem a nossa epigástrica superior daqui e vai nutrir o nosso retalho que já está aqui no tórax. Como nós levamos músculo da parede abdominal, para diminuir chance de hérnia, para melhorar a fraqueza que isso vai causar, que esse defeito vai causar na parede, nós usamos uma tela de Marlex. É a mesma tela que é usada para reparo de hérnia, tá? Tanto de hérnia epigástrica quanto inguinal ou de parede abdominal qualquer. É a mesma tela, mas é uma tela grande que vai cobrir toda a parede abdominal. E na foto à direita, um pós-operatório imediato. Então, quando esse retalho já está fixado no seu novo local, o abdômen já foi fechado, o umbigo já foi reconstruído. E claro, nos primeiros meses, nas primeiras semanas principalmente, esse retalho ele fica bem alto, depois ele vai se acomodando e vai assumindo um formato mais natural. E depois, em outro momento, em que a gente vai simetrizar essa mama contralateral. Aí ou é feito com prótese, ou com mastopexia, ou com mamoplastia redutora, aí depende do tamanho que é a nossa mama contralateral e do quanto a gente vai precisar, do que a gente vai precisar tirar ou repor para simetrizar com a nossa nova mama. É um dos retalhos que realmente os pacientes mais gostam, mais sentem que faz realmente parte delas mesmas, que realmente é uma nova mama. Então, é realmente dos mais realizados. As zonas de Ruger eu coloquei para vocês saberem da vascularização. Tá? Nós temos zona 1, 2, 3 e 4. A zona 1 é a zona mais confiável. Tá? É a zona onde está diretamente as perfurantes da nossa epigástrica. Então, esta é a nossa área mais confiável. Em segundo lugar, a área 2, que é a área vizinha à área 1, só que do outro lado da linha média, tá? Depois a zona 3 e a zona 4, que é a menos viável. Agora, eu também tenho complicação. Tá? Quando eu rodo um retalho, eu tenho risco de necrose, tanto parcial quanto total. Nesse caso, a gente tem, na imagem à direita, nós temos uma necrose parcial.
mas ela pode também ser de toda a mama. A gente pode perder todo o retalho. Uma medida assim eficaz, importante para a gente tentar prevenir essa necrose é cuidar no momento do curativo. Não fazer nenhum curativo apertado, não usar aquela cinta muito apertada na região superior do abdômen, lembrando que a epigástrica vem daqui, né, superior, e está levando o suprimento para minha nova mama. Então, se eu fizer muita compressão neste local, eu acabo diminuindo o fluxo de sangue que está indo para a nova mama e, com isso, maior chance de necrose. Outras complicações, hematoma, seroma, pode fazer infecção, deiscência, né, que também teve uma pequena deiscência. A região abdominal pode ficar com abaulamentos ou com hérnias. E a nível sistêmico, a nível vascular, podemos ter trombose, tanto do retalho, quanto trombose venosa profunda e embolias. Além do TRAN convencional, que é esse TRAN pediculado, nós temos ele na versão livre, que é uma tendência atual, né? São abordagens livres que oferecem os melhores resultados estéticos e minimizam as complicações, além da morbidade do sítio doador ser menor também. O livre, ele é microcirúrgico, então, tanto você vai basear ele lá na epigástrica inferior, nós vamos fazer o quê? Vamos retirar, elevar o nosso retalho, né, de músculo reto abdominal, porém ele não vai ficar pediculado, ele não fica ligado na epigástrica superior. A gente desconecta da epigástrica superior, faz a dissecção, né, divulsiona o pedículo lá na epigástrica inferior e leva ele para nossa mama. E lá na mama nós ligamos então a epigástrica inferior tanto na mamária interna quanto nos vasos tóraco-dorsal. Depende do que tiver exposto e for mais fácil no dia, né? Se eu tiver, por exemplo, abordando um linfonodo sentinela, eu já estou com os vasos tóraco-dorsais quase expostos. Fica mais fácil eu ligar no que já tá exposto. Dentro do TRAN livre a gente tem uma variação. Então o TRAN livre, ele leva tudo que o TRAN convencional leva, ele é o mesmo retalho, porém um fica pediculado na epigástrica superior, o outro não. O outro, ele é microcirúrgico. Então eu desconecto a epigástrica superior, mantenho a epigástrica inferior, um bom pedículo para levar para a mama, e lá na mama eu faço uma anastomose. Então eu ligo a minha epigástrica inferior junto com os vasos fontes próximos à mama, no caso a mamária interna ou a tóraco-dorsal. O DIEP é uma variação do meu TRAN livre. Então, eu, em vez de levar o músculo, eu poupo ele, deixo toda a musculatura na parede abdominal e levo somente pele e subcutâneo. Então, ele também é chamado de retalho de perfurante. Ele é um retalho da perfurante epigástrica inferior profunda. Que eu levo o vaso, levo gordura, levo pele, mas deixo o músculo. Eu poupo a parede abdominal. Nessas ilustrações, eu coloco os dois tipos de retalhos. À minha esquerda, um TRAN livre, em que eu estou levando músculo, tecido gorduroso, né, tecido adiposo e pele, baseado aqui ó, na minha epigástrica inferior, que eu dissequei, e vou ligar aqui com a minha mamária interna. Então ele vem falando de um modo grosseiro, para vocês entenderem, é como se ele viesse por fora do corpo. Ele não precisa ficar ligado, rodando aqui no pedículo. Você tira ele e recoloca. O DIEP, à minha direita, é a mesma coisa. Mas vejam, eu levo o meu vaso, eu levo a gordura e pele. A minha musculatura fica. Então, ele também é retirado da região abdominal, por fora do corpo, levado para a mama e anastomosado lá na mamária interna ou na tóraco-dorsal. Porém, ele poupa a musculatura. Está mostrando ele exatamente a perfurante, tá? Então, aqui já foi confeccionado o nosso retalho, nosso DIEP.
Aqui eu cheguei na perfurante, tá? Eu encontrei ela. Antes disso, eu posso fazer um estudo com Doppler e deixar a pele marcada mais ou menos onde eu encontrei no Doppler a minha perfurante. Aqui está ela. Então, eu faço uma dissecção do trajeto e faço uma secção dela, deixar ela um pouco mais comprida, de modo que eu consiga religá-la aqui na mamária interna. Nessa imagem, já foi retirado do abdômen, levado para a mama. O meu vasinho está aqui, está sendo religado, ou anastomosado, é a palavra certa, com o meu vaso fonte do tórax. Outra opção é o latíssimo do dorso, ou o músculo grande dorsal, onde faz um retalho músculo cutâneo. Quando que eu uso o grande dorsal, né? Se eu tiver cicatriz abdominal que transfixem o músculo reto abdominal, quer dizer o quê? Eu não posso usar, eu estou com a minha vascularização comprometida. Então, cicatrizes abdominais me fazem pensar num grande dorsal. Pacientes que são muito magras ou que não tiveram filhos, elas não têm pele e gordura suficiente para fechar o abdômen depois. Então, não adianta eu retirar todo o retalho, mas não conseguir fechar o abdômen. Pacientes que já fizeram abdominoplastia prévia. Quem tem doença cardíaca, a gente tem que pensar que já foi abordado, quem já fez um cateterismo, enfim, já abordou a torácica interna. Então, a epigráfica superior, ela vem lá da torácica interna, a gente tem que pensar se ela está íntegra, se ela está recebendo o suprimento adequado. Então, também melhor usar um grande dorsal. E pacientes que são risco alto para TRAM, obesas, tabagistas, hipertensas, diabéticas, doenças do colágeno. Quem é fator de risco alto para fazer um reto abdominal, a gente usa um grande dorsal, porque ele é muito mais confiável em termos de vascularização. Tá? Ele é um medicina RAIS 5, então a vascularização dele, o pedículo dele é muito mais confiável. Se eu tenho alto risco de perder o meu retalho, né, o paciente tem muito fator de risco, eu preciso usar um retalho que me dê maior segurança na hora da fixação. E também uma paciente que deseja engravidar futuramente, né? Pensar em preservar a questão abdominal. Como eu falei para vocês, um medicina RAIS 5, a gente tem um pedículo dominante, que é a artéria tóraco-dorsal, e pedículos segmentares, que vêm das intercostais e das lombares. Então, são perfurantes lombares, aqui, perfurantes intercostais, e a nossa tóraco-dorsal, que é o nosso pedículo dominante. O nervo tóraco-dorsal, ele vem da divisão posterior do plexo braquial, e ele que dá a inervação motora do grande dorsal. Vejam, é um músculo bem grande, que a gente consegue cobrir bastante área. Vários tipos de desenhos, né? Pode ser feito horizontal, oblíquo, vertical, mas depende de como a gente quer, como que a gente vai fixar ele na nova mama, como que é a nossa mama contralateral, se ela tem uma base mais estreita, se ela tem uma base mais larga. Aí eu escolho se eu coloco o meu retalho mais vertical ou mais horizontal, de maneira a tentar deixar mais simétrico possível com a mama contralateral. Desenha-se a ilha de pele, que vai ressecar. E nessa imagem a gente vê a elevação do retalho. Então, levamos uma ilhazinha de pele, que é o que vai fechar a nossa mama, né? Lembrem que a gente fez a ressecção da cicatriz prévia, ou então ele pode ter um defeito de masté imediata. E essa ilha de pele tem que corresponder ao que nós vamos precisar fechar aqui. E um pouco mais do músculo que nós retiramos adjacente à nossa ilha de pele. Junto com ela vai um pedacinho um pouquinho maior de músculo. A artéria tóraco-dorsal entrando. Aqui é pela linha axilar posterior. Fizemos a rotação desse retalho para a mama através de um túnel subcutâneo abaixo da axila, que é o tórax lateral. A área doadora, ela pode ser fechada primariamente. E aqui é feita a fixação
do músculo no defeito. Nessa imagem, a gente já vê o músculo transposto, né, já foi rodado, a prótese já foi colocada, o músculo latíssimo do dorso, ele normalmente é usado concomitante ao uso da prótese de silicone, né? Então, a prótese sem uma cobertura muscular, ela fica muito aparente, a pele da paciente é muito fina. Então, é usada a prótese, feita a cobertura com o músculo, que o músculo vai deitar agora em toda esta área. E a elipse de pele, que vocês não estão vendo aqui, porque ela está na parte posterior, e depois vocês veem ela aqui, cobre exatamente o defeito que a gente tinha de pele também. Outro exemplo, paciente com mastectomia bilateral. Vejam que já tem aqui uma incisão, uma cicatriz no abdômen inferior. Foi ressecado a cicatriz original. Aqui está o desenho posterior do que vai ser elevado de músculo latíssimo do dorso e de pele, que está a ilha de pele. Depois de rodado, a prótese já está no local. Nós fizemos a rotação do músculo e esse é o resultado final. Outro exemplo. Fechamento primário da área doadora. Ilha de pele, músculo por baixo, prótese por baixo do músculo. Também é um latíssimo do dorso. O que eu tenho de complicação? Vejam. Exposição aqui do implante de silicone. Seroma, hematoma, claro, são complicações imediatas. Necrose, tá? E necrose pode ser parcial, pode ser total. Deiscência. Se esse implante for visível, eu preciso fazer a remoção dele. Então, eu posso fazer a remoção, deixo cicatrizar e em outro momento, depois de 3, 4 meses, eu recoloco um implante nesse local. E de complicação tardia, a gente pode ter contratura capsular, né, que é relacionado ao implante de silicone. O último tempo que eu falei para vocês, o último estágio, então, é a reconstrução do complexo areolo-papilar. Pode ser feito com tatuagem, que tem ótimos resultados, mas a tatuagem, claro, ela não nos dá a textura e nem a elevação da papila. Então, nessas imagens foi feita uma reconstrução de papila. O melhor método é o enxerto composto de papila contralateral. Então, nós usamos um pedacinho, um enxertinho da papila contralateral, da mesma forma a areola, e remontamos, enxertamos na nova mama. Esse é o método mais utilizado quando possível, claro. E existem alguns retalhinhos. Esse retalhinho skate, que você eleva essas áreas laterais, dobra entre si e forma uma nova papila. Tá vendo? Depois que forma essa elevação, você dá alguns pontinhos aqui no entorno dela para simular uma nova areola. Essa projeção, ela, pelo menos 50% é perdida. Então, nunca fica a projeção que a gente faz. Tá? Sempre tem perda de projeção ao longo dos meses. Outro retalho para reconstrução de papila é esse retalho em CV, que inicialmente a gente faz uma decorticação dessa área e eleva como se simula uma papila, mas na verdade nada mais é que esse tecidinho subcutâneo que tem aqui na remanescente da mama. Mas a gente simula uma papila com gordurinha. E para reconstruir a areola, também o principal método é enxerto de areola contralateral. Então a gente pega 2 pedacinhos de pele da areola contralateral, diminui a areola contralateral e enxerta, depois de ter feito a papila, enxerta na nova mama. Fica bem natural, bem parecido mesmo com uma areola natural. Dá para fazer o enxerto da parte interna da coxa,
é uma das áreas que são mais escuras. Então a gente tenta, se você pegar, por exemplo, pode fazer um enxerto de pele total da pálpebra, retroauricular? Pode, mas a parte interna da coxa é uma das áreas que a gente tem mais escura do corpo. E, como vocês sabem, a areola, ela é mais escura, né? É uma das áreas mais escuras. Então, para tentar deixar a coloração mais similar possível. Mas o primeiro, a nossa primeira escolha, sempre que possível, é a areola contralateral, assim como o enxerto de papila também. E as tatuagens, tá? A tatuagem não nos dá textura, não nos dá elevação, mas nos dá uma semelhança muito boa de areola. Eu tava olhando aqui, me perdi olhando a imagem agora. Outra coisa que vocês podem fazer, remonta a papila. Fez um enxertinho de papila, ok. E, em vez de fazer enxerto de papel, de areola, pode fazer a tatuagem. Ou se não quiser, né, a paciente não quer reconstruir nada, quer fazer tatuagem de tudo, também pode fazer tatuagem simulando aqui um 3D. Mas se você passar a mão, obviamente não vai ter a papila, né? Vai ser liso. Então é isso, pessoal. Tentei abordar assim, as técnicas mais utilizadas, o que mais é feito dentro da área de reconstrução. É claro, a gente tinha pouco tempo também para ficar explorando muito. O que vocês ficarem de dúvidas, vocês podem me mandar um e-mail ou um direct, eu vou respondendo. E espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem esse congresso. Tem aulas muito boas. E é isso, pessoal. Então, um bom congresso para vocês.